Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, mas que de vez em quando eu trago aqui pra vocês, que é pra falar um pouquinho sobre a minha profissão, sobre a parte de estudos também, que é importante, né, nós continuarmos e permanecermos sempre aprendendo coisas novas. E hoje eu vou falar com vocês sobre algo muito importante e hoje em dia é praticamente necessário. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre como foi o meu curso de inglês e vou contar também um pouquinho da experiência, se realmente vale a pena fazer curso de inglês, e vou também contar um pouquinho sobre como foi, né, a metodologia e se realmente eu aprendi de fato no curso. Vou contar tudinho pra vocês, eu espero que vocês gostem muito desse vídeo e que de repente possa te inspirar também a buscar esse conhecimento que é super importante, gente. Hoje em dia falar inglês é algo que praticamente nem é mais uma questão de se você você vai ser destaque na empresa ou enfim no trabalho, né? É praticamente necessário, já nem é uma categoria que as empresas buscam, é mais uma categoria que elas esperam que você já saiba, né? Então é bem importante a gente aprender, e não só por questões de trabalho, mas eu digo de cultura também. Hoje em dia a gente tá vivendo um mundo extremamente globalizado, onde praticamente tudo se envolve, né? Então quem tá aqui ao mesmo tempo pode conversar com alguém lá do outro canto do mundo, enfim. A gente entende as questões muito mais rápido a partir do momento que você entende esse idioma, que ele é considerado idioma universal. É a língua mais falada por estrangeiros no mundo inteiro, então praticamente é uma língua universal por conta desse quesito, né? Que boa parte dos estrangeiros que falam uma segunda língua sempre optam pelo inglês. Hoje muita coisa que a gente consome vem do inglês, e não só por conta disso, mas a gente tá sendo praticamente assim abordado, né, por muitos anglicismos. Então a gente tem que conhecer um termo novo que geralmente vem do inglês por conta dessa influência que a gente tem desse idioma aqui no nosso país. Eu praticamente tenho um pouco de aversão, assim, algumas palavras que eu acho um pouco desnecessário falar em inglês, porque a gente já tem uma equivalente na língua portuguesa, mas tem alguns termos que quando a gente fala em inglês parece que são um pouco mais fáceis de nós entendermos. Enfim, espero que vocês gostem desse vídeo. O foco é eu contar um pouquinho da minha experiência, de como foi estudar inglês, e eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Não é necessário você fazer um curso de inglês, né, para você aprender um idioma. Eu acho que o curso de inglês é para realmente quem quer entender todos os 4 quesitos, né, do idioma. São o listening, o reading, o speaking e o writing. Quando você está em um curso de inglês, você trabalha essas 4 habilidades, tá? Eu diria que hoje em dia tem muitas formas de você aprender inglês. Você pode aprender por meio de música, por meio de série, de filme, por meio de uma viagem propriamente dita, você pode, né, ter a imersão, mas o curso de inglês realmente é para você entender todas as facetas do idioma, desde a gramática até a parte, né, da linguagem mais coloquial do dia a dia. Então é bem interessante você escolher aquilo que você está querendo, porque curso, querendo ou não, gente, você vai precisar sentar-se em uma cadeira e pegar o caderno e estudar, fazer as atividades e ter aula com o professor, ir para a escola, enfim, né, o curso em si, o tradicional, envolve isso. Mas hoje em dia tem tantos cursos online, gente, que você pode fazer no conforto da tua casa, e tem muitos cursos que nem usam mais materiais, né, como eu vou mostrar para vocês aqui os meus que eu tenho. Tem muitas formas de você aprender hoje, então não é necessário você estar dentro de um curso, que hoje em dia um curso oficial de inglês, né, realmente na escola de idiomas, é bem caro. Vou contar pra vocês como que foi, né, a mensalidade do meu curso. Escolha aquele que vai se encaixar melhor dentro do teu orçamento, mas de uma coisa é certa, a gente não fique parado. Inclusive, eu tô falando demais, mas esse vídeo realmente vai ser de conversa, né? Estudar um idioma, inclusive, está dentro das recomendações médicas, né, pra você manter sempre o seu cérebro ativo. Então, estudar um idioma realmente força o teu cérebro a colocar uma nova informação ali, né? Então, você tem que fazer um esforço realmente de estudar, de parar, de analisar, de avaliar, de observar. Então, isso é bem interessante para você continuar sempre ativo, tá? Então, vale muito a pena você começar a cursar. Eu vou falar da língua inglesa, porque, para quem não sabe, eu sou teacher, né? Eu sou professora de inglês. Eu comecei a fazer a faculdade de letras, e antes eu tinha começado já o curso de inglês. Então, eu já estava, acho que no meu 1º ou 2º ano, quando eu ingressei em letras. E pra mim foi substancial. Eu até conversei com vocês no vídeo, né, que eu falei da minha faculdade, porque a disciplina de inglês no meu curso, totalmente em inglês. Tanto as explicações faladas, as orais, né, tanto as escritas. Então, se eu não soubesse o inglês, se eu não tivesse ingressado dentro de um curso de inglês, eu teria mais dificuldade, né? Você vai ser professor de inglês e não fala inglês, eu acho meio complicado. Então, eu fiz os 2 cursos juntos, que foi um pouco penoso, porque realmente é difícil fazer já a faculdade, mas eu levei o curso de inglês junto comigo. O meu curso foi na Wizard, eu fiz durante 6 anos o curso, que é o curso completo. Eu até pensei em fazer só em 3 anos, que eu ouvi falar que em 3 anos você consegue entender bem a língua, você consegue até se comunicar já na linguagem mais do dia a dia, mas eu tenho aquele sentimento dentro de mim que, assim, quando eu começo uma coisa, eu quero terminar. Eu já tinha cursado 3 anos, então eu pensei,
tá, fui 3 anos agora, por que eu não posso mais 3, né? Eu levei o curso nos 6 anos completos, até eu ter o certificado, né, de 6 anos, que realmente é o mais importante. Mas eu não fiz o TOEFL, tá? E nem o TOEIC para fazer a avaliação, que eu sei que também você pode fazer para você obter o certificado de proficiência na língua. O curso na Wizard, gente, para mim, assim, foi algo muito bom. Eu gostei muito de estudar na escola, gostei da metodologia. A Wizard, inclusive, durante os anos que eu estava estudando, ela reformulou o seu material, porque foi bem, acho que no ano que eu estava estudando, que teve a troca e a venda, se eu não me engano, quando a Wizard se tornou Wizard by Pearson. Eu não acabei pegando material novo. Quando eu estava finalizando, eu sei que eles estavam já com o material renovado do English Kids e do Teen, que são os teenagers, né? Mas os adults não chegou na parte que eu queria poder ver o material. Então eu acabei fazendo o curso com os materiais antigos, no quesito de serem os primeiros da Wizard, tá? O livro em si, esse que eu vou mostrar pra vocês, ele trabalha muitas coisas, assim. Então, eles são separados em Ws, né? W2, W4, W6, W8... W10 e W12, se eu não me engano. Dentro do livro ele vai trabalhando etapas, então o primeiro é para você aprender, o segundo já é para você ter a linguagem do cotidiano, para você começar a conversação realmente, o terceiro vai abarcando um pouquinho as questões de viagem, também tem um só voltado para trabalho, realmente tem o científico, então é bem legal porque todos os livros trabalham isso, tá? E a Wizard é conhecida por conta da caneta, né, gente? A minha caneta não está aqui comigo, eu esqueci na casa dos meus pais, porque já faz algum tempo que eu, né, fiz o curso. A minha caneta, ela estragou, ela pifou, eu acho que no 4º ou 5º ano. Aí eu conversei com a minha professora, né, pra gente, enfim, consertar, e ela disse que não valia a pena consertar a caneta, porque basicamente eu não usava. Eu usei a caneta durante o 1º e o 2º ano só, depois abandonei a coitada. Ela era bem interessante, porque você trabalhava questões da fala, né, e da conversação do que estava no livro em si. Mas, depois de um tempo, até acho que nem sei se tem a caneta ainda. Quem faz curso na Wizard, comenta aqui embaixo pra eu saber se tem a caneta ainda. Eu lembro que no 4º ano, eu acho, eles lançaram um aplicativo, né, o app. Então a gente tinha que acessar o aplicativo para poder fazer as atividades lá. Então, além do livro, tinha o aplicativo também, tá? Então, é um estudo realmente, assim, bem disciplina você tem que ter realmente para poder fazer. Quanto mais você se dedicar, melhor você vai ser. Eu praticamente, gente, quando eu fazia faculdade, nos últimos anos principalmente, eu, assim, fui empurrando o curso de inglês com a barriga, porque, assim, era muita coisa pra fazer, tinha umas atividades, eram atividades mais difíceis, você tinha que se dedicar mais tempo. E aí, com a faculdade, eu trabalhava também junto, então, assim, era bem forçado, sabe, a questão. Mas eu já tava sentindo segura, assim, pra conversar, né, inglês do dia a dia, até mesmo puxar um assunto um pouco mais específico, conseguia, eu tava segura nesse quesito. Só a conversação científica, realmente, que essa conversação até hoje eu tenho um pouco de... Eu falo sobre assuntos políticos, saúde, governamentais, mas eu tenho que ir com calma, sabe? Porque eu sei que a linguagem é um pouco mais específica. Mas a gente tem que tentar. Nunca ficar esquivado e dizer, não vou falar sobre isso porque eu não consigo. A gente tem que tentar. Eu vou abrir aqui, gente, que eu não sei quais são os Ws, né, pra vocês, mas todos eles são iguais, tá? Todos são nessa pasta. Tive professores só brasileiros na Wizard. Não tive nenhum professor estrangeiro. Mas todos eram extremamente capacitados, assim, falavam inglês fluentemente. E a Wizard que eu cursei, ela teve uma mudança de professores e de donos, na verdade. Então, eu tive vários professores durante o período de 6 anos. Eu acho que 3, 4 ou 5 professores, não lembro muito ao certo. Mas todos eles foram maravilhosos, eu gostei bastante de todos eles. Mas claro que a gente tem uma afinidade um pouco mais, né? Então, eu me lembro que meu primeiro professor foi o Wilson. Eu viajou vários países no mundo, conhecia várias culturas e era muito paciente. E eu gostava disso porque ele explicava sem ter preguiça, sabe, as coisas. Ele conversava sobre cultura também junto, que isso é uma coisa que me agrada muito quando você estuda um idioma. É legal você levar junto a cultura do local que você tá aprendendo, né? E como o inglês tem em vários países, ele falava um pouquinho de cada, então isso era muito bacana, porque agregava também conhecimento extra junto pra gente. A minha professora Manu, que ela morou no Japão durante muitos anos, ela também, assim, me marcou demais, porque era uma professora maravilhosa, que explicava de um jeito tão fácil as coisas, gente, principalmente quando chegava na parte da gramática. O W10 e o W12 eram gramática pesada, gente, uma gramática, assim, muito confusa, que na faculdade eu nem tinha chego ainda, e lá já estava trabalhando, sabe? Então era o Past Perfect, Present Perfect, que é um pouquinho, sabe, diferente da nossa gramática da língua portuguesa. Então, ela foi maravilhosa. Então, um abraço especial para os meus teachers, para os meus professores de inglês. Eu vou abrir, então, todos eles para eu tentar achar,
porque não está na ordem. Eu guardo os livros porque às vezes eu consulto eles para eu poder tirar uma dúvida, para eu relembrar alguma atividade específica. Nossa, é o último, gente. Você recebe ele muito recheado, é o último. Você recebe ele recheadíssimo, tipo um livro bem completo, e conforme você vai fazendo o curso, ele vai ficando assim, ó. Nessa finurinha aqui, porque a parte de trás, eu não sei se é assim ainda hoje, mas ó, essa parte aqui eu retirei tudo por conta de ser só atividade. Esse daqui foi o primeiro, o W2, como eu falei pra vocês, e a caneta tá aqui, ó. Essa aqui é a caneta que eu tenho, mas a minha tá pifada, né? Infelizmente não vou conseguir mostrar pra vocês. Esse livro aqui vai falar sobre conversation, então o foco dele é em conversação primária. Então, assim, são diálogos bem simples, assim, do dia a dia, e expressões bem simples também. Inclusive, isso é muito legal do livro da Wizard, que eles trabalham também sobre as expressões idiomáticas, que é algo muito importante nós aprendermos. O jeito que nós falamos aqui no Brasil, por exemplo, mamão com açúcar, é diferente de como se fala lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, na Austrália, enfim. Então, só um exemplo, né? Em inglês eles falam piece of cake, que traduzindo é pedaço de bolo. Então, cada país tem a sua própria expressão idiomática, porque se refere mais à cultura do local, né? Não vai dar tempo de mostrar todo o livro, gente, aqui pra vocês, até porque esse é um material já antigo, né? Então, hoje em dia pode ser que seja diferente. Eu até tenho alunos que fazem curso na Wizard, mas eu nunca lembrei de eles trazerem pra mim um material novo pra eu, né, analisar e ver se é igual ou se não é. Mas quem faz curso aqui já pode comentar também se é igual, tá? Mas, ó, eles colocam bem separadinho a questão dos verbos conjugados aqui, e em frases do dia a dia. Trabalhamos, né, o verbo to drink e o verbo to eat. E aí depois tem as frases mais completinhas. I eat bread and I drink milk. Eu como pão e bebo leite. Então tem as frases já feitinhas com os verbos do dia a dia. E aqui vem a parte da gramática, ó, onde tá escrito grammar, que é a parte que, quando você coloca a caneta aqui, ela vai explicar. Mas, pra mim, assim, os meus professores explicavam direto, sem precisar usar a caneta. E eu preferia, inclusive, o professor explicando, né? Tem essa parte aqui também, ó, das expressions, que eu amava essa parte aqui, porque as expressões são muito úteis para você manter a conversa acontecendo. Aí tem as expressões básicas, né? Thank you, thanks, please, hi, hello, goodbye. Então, coisas bem básicas assim. E aí tem a segunda lição. E sempre vinha essas lições aqui, ó, que eram diferentes, que aí era pra gente praticar o que a gente aprendeu nas lições anteriores. Então tem a parte da interaction, a interação, a gente aprendia sempre uma musiquinha, as músicas eram maravilhosas. E aí tem essa parte aqui da conversation também, que nós tínhamos que fazer com os nossos colegas, que às vezes eu fazia com turmas cheias, as turmas eram de no máximo 6 alunos, uma quantidade excelente, nunca foi mais que isso. E foi raro, inclusive, as vezes que eu fiz aula com a sala cheia, com 6. Já cheguei a fazer muitas vezes aula sozinha, eu e a teacher, que era maravilhoso. Gostava também porque a atenção era só pra minha pessoa. Geralmente eu fazia com outras 2 pessoas, então ficavam só 3 pessoas na sala, não tinha mais que isso, então era bem bom por conta realmente de ter atenção voltada, né? Por mais que o tempo é curto, mas é bem interessante. Tem o modo VIP também da Wizard, que aí sim é totalmente voltado pra você. E no VIP, inclusive, você pode até acelerar o estudo. Então, um livro que é para ser usado durante 1 ano, que é a intenção, né? Você pode terminar em 6, em 3 meses, dependendo da tua necessidade. Quando eu fiz, tinha um rapaz que fez em 3 meses, que ele precisava fazer em 3 meses por conta de uma viagem que ele ia fazer. E aqui atrás do livro fala, ó, as etapas e cada objetivo dos livros, né? O W2 é conversation, o W4 é professional, que é o profissional, né? O W6 travel, que são as viagens, o W8 o speech, o discurso, né, de você já começar a conversação. O W10 é a graduations, a graduação, né, do curso. E o W12 é a certification, que é o certificado final. Então, bem interessante. Aqui tem o teste que você faz do TOEIC, ó. São as notas e tal que são requeridas para eles. E as lições eu sempre guardava na própria pasta. Vem com essa parte aqui. Tudo isso daqui fazia parte do livro. Então, a gente fazia, né, algumas coisas na própria escola, tinha que fazer. E você destacava e entregava ao professor. Tinha algumas lições que eram lições de como se fossem provas, realmente, que aí você só podia fazer na escola, né? Muitas dessas você podia fazer em casa, acho que eram 2 que fazia em casa, e uma você tinha que fazer na escola, realmente, pra não ter que usar nenhum tipo de aplicativo e tal. Eram as lições de review, que você tinha que fazer na própria escola. Então, aqui eu errei 2. E aqui eu acertei tudo. Essas lições aqui ocupavam um tempo da gente que você não tem ideia, gente. Porque assim, pode parecer fácil, mas você tem que se dedicar muito, porque
tem que ser um esforço teu, né? Aí eu gostava do professor Wilson, que até ele corrigiu, porque por mais que você tinha alguns errinhos ali, ele colocava como certo. Eu não faço isso com os meus alunos hoje em dia. Se tem algum erro lá, eu deixo um risquinho, sabe, no meio. Isso era um incentivo também, né, pra gente, pra não ficar olhando só pro erro. Corrigia certinho ali, mas não dava aquela negativa pra gente. Então, esse aqui foi o W2, que é o primeiro. E quero mostrar todos os livros pra vocês, pra, né, vocês terem uma ideia de como é o curso. Não é patrocínio da Wizard, né, mas poderia ser, por que não? Mas eu amei muito estudar lá, gente. Esse aqui foi o W4, que já era voltado para a área profissional, inclusive. Eu acho que aqui até tem a parte de profissões, se eu não me engano. Aqui já vinha com bem mais informações, não era só o verbo e tal. Então, conforme os livros iam progredindo, ia dificultando. Inclusive, a gente trabalhava com 4 verbos aqui, não mais 2. E tinham alguns jogos também que a gente fazia após finalizar a aula de conversação, que aí eram jogos que os próprios professores organizavam para nós fazermos em conjunto com os alunos. E a ideia sempre era fazer os jogos em inglês. Tudo isso aqui, atividade de casa, provas e tal. Dependendo da atividade, eram só algumas habilidades que trabalhavam. Então, por exemplo, algumas eram só writing. A gente tinha que escrever redação em inglês, tá? No último livro tinha redação. E aí tinham atividades que eram só speaking, só falar. Mas tinha aulas também só de reading, só de leitura também. Esse daqui é o Travel, voltado para viagem. E eu amava. Esse aqui foi um dos meus livros favoritos, porque foi nesse livro aqui que eu senti que eu já estava conseguindo conversar em inglês. Foi no 3º ano, eu lembro certinho que quando eu peguei o livro laranja, o W6, assim, eu finalizei ele, sabe, com uma certa tranquilidade de pensar, nossa, acho que agora sim eu consigo começar uma conversa, eu consigo interagir com alguém em inglês sem ficar, sabe, travada. No primeiro e o segundo, realmente foi para criar uma base, assim, de conversação, de interpretação, de montar e organizar as frases na mente, realmente na tua cabeça, né? Foi aqui que realmente eu vi que eu tava criando independência da tradução. Que isso é uma coisa muito importante de acontecer quando você está estudando inglês. Tem que criar essa independência, sabe? De você não precisar traduzir na tua mente para depois falar. Você já tem que pensar e se comunicar. Então isso é bem interessante. Então eu amei esse livro aqui. Fiz as atividades assim com gosto, sabe? Porque falava também sobre viagens e tal, ó. Mais um tanto de atividade. Foi aqui que a gente começou já a escrever textos, ó. Tinham coisas pessoais aqui também. Até que eu escrevia bem em inglês, gente. Isso era uma das coisas que eu gostava de fazer, escrever em inglês. Mas, assim, eu confesso que no último livro eu procedi um pouquinho, porque era uma linguagem muito específica e eu não tava me empenhando 100%, sabe? Por conta da faculdade. Deixa eu achar o W8 aqui pra mostrar pra vocês. É o vermelho, que fala sobre speech, o discurso, né? E aqui também já tinham atividades bem complexas. E aí eu sempre colocava aqui, ó, anotações. Gente, eu anotava muita coisa. Fazia anotações com tradução para entender, para fixar bem, né? Tinha textos já mais complexos também aqui, ó, que você já estava se preparando para manter uma conversa um pouco mais específica, mais dialogada. Então, olha quanto rabisco tinha aqui, gente. Mas, enfim, faz parte, né? E aí, mais um tanto de atividade. Nossa, tem muita atividade aqui. E fora, gente, que assim, até o W8, que foi esse aqui, eu mantive comigo sempre um caderno junto, tá? Sempre um caderno pra anotar curiosidades, porque, como eu falei pra vocês, os meus teachers, os meus professores sempre comentavam coisas extras, ou faziam explicações, ou até dúvidas que eu levava já pra aula. Levava bastante dúvida, inclusive. E aí eu sempre anotava, porque eu achava importante. Mas no W10 e W12 eu não levava mais, porque eu tava meio que sem paciência de fazer anotação, sabe? W10, esse daqui, o W12, gente, são assim... só Jesus na causa, porque eles são bem complexos. Eles já falam sobre textos grandes e você tem que ouvir esses textos aqui. Depois a teacher fazia perguntas, né, sobre eles e você tinha que comentar. Você tinha que explicar sobre o que eram os textos. Então imagina, você ler tudo isso aqui, quer dizer, você ouvir tudo isso daqui e depois você tem que explicar em inglês tudo o que você entendeu daquilo. E fora que você tinha que trocar informações com as pessoas. Ah, é verdade, agora eu lembrei. No W10 e W12 eu fazia só com uma... Verdade, gente, agora eu lembrei, com a Carla. Nossa, gente, eu amava fazer aula com a Carla. Ela era bem mais nova que eu. E, se eu não me engano, ela tinha pulado vários livros porque ela já era fluente. Então, ela ingressou na Wizard realmente pra poder lapidar um pouco mais o inglês dela. Ela estava, acho que no 3º ou 2º ano no ensino médio. E eu tava na faculdade já. E ela, tipo, era muito rápida pra entender as coisas e tal. E aí, esse livro aqui também tinha a questão de fluência, de trabalhar isso aqui bem mais a fundo. Mais atividades aqui. E vou mostrar pra vocês agora um pouco mais a par, mais a fundo, o W11.
12, que é o último livro. Quando eu cheguei nesse livro aqui, gente, você não tem ideia das vezes que eu pensei, acaba logo. Porque, assim, era muito complexo. Os textos que esse livro traz são questões, assim, bem mais gente adulta, realmente, assim. Então, era mercado de trabalho, sobre assuntos já de pesquisa, sabe? Bem coisas assim. E era muito texto. Então, só pra vocês verem, uma folha assim tem texto, uma folha não. Aqui são questões trabalhadas do texto lá, inclusive. Aí já vem outra temática. Aí passa aqui, é mais outro texto. Aqui já são uma questões de revisão, que é como se fosse a prova, realmente. Muitas questões que a gente tinha que trabalhar, assim, sabe? Ó, curiosidade de trabalho, palavras difíceis, que eu nem lembro disso daqui. Downhill, keeper, dismiss, precipitous, tightrope. Nossa, gente, assim, umas palavras bem complexas, realmente. A gente tinha que ouvir esses textos e depois conversar sobre. Então, isso daqui era muito difícil de ser feito, gente. Pelo menos eu achava muito difícil. Você tinha que se dedicar bastante. Olha só isso aqui. Nossa, só de lembrar, quando eu abri a página, assim, pra ver a próxima lição, eu pensava, ai, meu Deus, olha as palavras que a teacher vai querer que a gente faça frases, que a gente converse sobre. Tenho várias anotações aqui também. E aí, claro, né, muitas e muitas atividades, e eram aqui que a gente fazia as redações. A gente tinha que fazer, assim, junto na sala, realmente, com a professora. A gente não podia fazer em casa. Às vezes eu dava um migué, né, fazia o quê? Uma letra bem grande, para ocupar mais espaço, mas as redações eram constantes, gente. Nossa, tô olhando aqui que tem muita coisa, gente, e não era só uma página, tá, gente, ó, os dois lados da folha. Quando eu chegava na parte de revisão, que era só redação, eu já ficava assim, pensando, e agora eu tô olhando aqui, tá me dando uma saudade, sabe? Até que eu fui bem nessa daqui, gente, olha só aqui, ó. Pouquíssimos, gente, olha só, eu gostava de escrever em inglês, ainda gosto de escrever em inglês, inclusive. Mais uma redação aqui. Foi difícil por conta da faculdade, como eu falei pra vocês, mas é maravilhoso estudar, aprender, e você sair de cada aula, sabe, sabendo um pouquinho mais, assim, só pra mostrar pra vocês o quão importante, o quão valioso é, sabe, você estudar, você parar realmente pra refletir disso. Na época que eu estudava, eu comecei e não parei em nenhum momento, então eu sempre obtinha o desconto de aluno, que já frequentava a escola. Então eu comecei com, se eu não me engano, 280, e depois subi pra 300, e depois fixou em 320. Então eu sempre pagava isso, mas eu sei que no último ano que eu estava, tinham alunos que ingressavam no mesmo nível que eu, pagando 400 e lá vai cacetada, mas eu sempre paguei nessa faixa por conta desse desconto já de aluno que estava no curso, tá? Não sei qual o valor de hoje, se alguém souber pode colocar aqui nos comentários, que eu acho bem importante trocar essa ideia, né? E se você também quer compartilhar um pouquinho do teu curso, né, da experiência, como foi o seu curso, coloca aqui também nos comentários que eu vou adorar conhecer. Respondendo, eu sei que essa pergunta que um monte de gente faz, até no Instagram fizeram pra mim, se eu sou fluente. Sim, gente, eu sou fluente hoje. Eu consigo conversar tranquilamente em inglês com alguém. Se me perguntarem sobre coisas, assim, mais específicas, como eu falei pra vocês, eu vou ter que pedir calma e paciência, porque linguagem científica, né, um pouco mais, com assuntos um pouco mais específicos, a gente tem que ter uma organização de ideias melhor, né? Eu tenho alunos que são fluentes e eu fico muito feliz, inclusive, de ter alunos que são fluentes, porque aí eu consigo realmente praticar o meu inglês. Fico, assim, abismado, porque muitos deles aprenderam só com música, só com série, só com filmes, enfim, e com videogame também. Eles conversam muito bem em inglês. E eu fiz o curso, eu falo que assim, eu aprendi no curso em inglês, mas logicamente eu usei outros recursos, né? Eu usei séries, hoje eu só assisto série em inglês, não gosto de assistir em português, gente, porque é como se você retrocedesse, sabe? Então eu acho que pra quem estuda inglês é importante você manter sempre isso. Músicas, séries e filmes também foram fundamentais pra eu poder trabalhar um pouquinho mais isso. E até a teacher, né, a professora do curso, ela falava que, se possível, utilizar outros recursos por fora também pra você manter o teu nível de estudo, né? Então isso é muito importante também. Quem quiser começar um curso, a gente comece. Nós estamos aí no início do ano. É importantíssimo você colocar uma meta de aprendizagem. Como eu falei para vocês, o inglês é necessário hoje em dia, já nem é mais um quesito, né, de contratação. É realmente uma necessidade você saber e você falar. Até como pessoa, né, você quer viajar futuramente, saber esse idioma é muito importante, tá? Então, estudem, it's very important, and please, guys, let me know below here in the comments
if you know how to speak in English, if you are in a course currently, and please let me know what school do you study, and it's good if you like. I hope you guys liked this video because I am really happy to record this, and I hope you guys can enjoy this content. And please subscribe my channel and let me know what you think about it in the comments, ok? É isso, gente. Obrigada a todos vocês por terem assistido. Deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos também. E quero aqui dar um abraço especial a todos os meus alunos também, que esse vídeo tem muito a ver com eles também, né? Porque eu já fui a teacher de muitos que estão aqui me assistindo. E também, claro, um abração especial para os meus teachers, que eu amei muito conhecer vocês e foram fundamentais nesse aprendizado, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela audiência, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau!